Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus estamos começando a semana. Como assim, Júlio? Semana começou ontem, no domingo. Tá bom. Não vamos discutir por isso. Começamos a semana produtiva, pode ser assim? Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana produtiva, certo? Onde todos nós estamos pensando em quê? Nas obrigações a qual nós temos a realizar. Mesmo aqueles que estão desempregados, quer dizer, sem uma atividade remunerada, há muito trabalho a fazer. Então, aproveitando onde todos nós, seres humanos, eu gosto da palavra, todos nós terrícolas, como diz Ramatiz, né? Eu gosto disso, terrícolas, porque associa-se a terríveis, e nós somos terríveis, não é? Somos sim. Bom, todos nós terrícolas, seres humanos, estamos pensando sim nas obrigações que precisamos realizar. Mesmo você que está, como eu disse, sem uma atividade remunerada, você tem outras obrigações a qual precisa fazer. Sabe, nós aprendemos com estes espíritos que para ter este trabalho remunerado, não podemos faltar com o trabalho principal de nossa vida. O trabalho principal é cuidar daquilo que só você pode fazer, que é de si mesmo. Se eu não cuidar de mim, eu não posso esperar de alguém. Eu não posso esperar de alguém que tome água para saciar a minha sede. Não é mesmo? Eu não posso esperar que, mesmo que seja um pai, uma mãe, até uma companheira, um companheiro, se alimente bem para que eu fique bem fisicamente. Não. Tudo depende de mim. Então eu preciso sim me cuidar. Quando eu cuido bem de mim, eu estou me capacitando a ter um trabalho onde eu vou cuidar de obrigações dentro daquela instituição, daquela empresa. Então eu digo para você, trabalho sempre existiu e existirá. Porque o trabalho é ação pela sociedade, pela humanidade. A humanidade precisa se movimentar. Nós dependemos um dos outros, então o trabalho sempre existirá. Cabe a cada um se capacitar a fazer cada vez melhor, certo? Bom, o tema de hoje é abordado pelo preto velho Zé Preto. Tenha fé em todos os momentos de sua vida, ou da vida. Sabe, dizer que tem fé, eu acredito que a maioria, pelo menos os cristãos ou os religiosos, afirmam: eu tenho fé. Mas a verdadeira fé é aquela que te dá estabilidade. Se eu digo que eu tenho fé, eu não posso me abalar quando me deparo com um problema, seja pequeno ou seja grande. A fé não pode se alterar por causa do problema. O que é a fé se não a crença? Acreditar, não é? Se eu creio, eu não posso me abalar quando estou diante de uma situação que é momentaneamente difícil de resolver. É difícil porque eu ainda não aprendi a lidar com aquilo. Então, a vida sábia, pois a vida é Deus, me dá a oportunidade de viver uma situação inédita para que eu aprenda com aquela situação e aquilo que é difícil eu possa vencer e aprender. Olha só como Deus é bom conosco. Então, ter fé em todos os momentos da vida, não apenas quando dentro de uma religião ou até mesmo quando a vida está estável. Tá tudo bem, então eu tenho fé. Minha fé é maravilhosa, E agora? E quando você se depara com a perda, vou bater ali na ferida. E você que
se depara com a perda, entre aspas, de um filho que desencarnou. Uau! E agora? E agora? Será que realmente a fé que você afirma ter vai te dar estabilidade para que compreenda que se o fato ocorreu, não foi escondido da vista de Deus? Não é porque Deus saiu para tomar um cafezinho que seu filho desencarnou. Não. Se você realmente tem fé, você vai entender que há um propósito sempre maior do que a nossa visão consegue compreender ou consegue ver. A nossa razão consegue compreender ou a nossa visão consegue ver. E a fé te dá essa estabilidade para dizer: seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade aqui no plano físico como no plano espiritual. Claro que eu vou me entristecer, pelo amor de Deus, nem imagino meu filho desencarnar antes de mim. Não consigo nem imaginar isso. Porque o processo natural é, sim, os pais irem antes para preparar lugar no mundo espiritual para receber os filhos. Como foi quando vieram primeiro, preparou o lugar e trouxe os filhos. Mas, dentro de um desígnio maior, pode acontecer, sim. Pode, claro que pode acontecer. Por isso que a fé, ela não pode ser apenas momentânea. Não, a fé tem que ser constante. Bom, vamos fazer a nossa prece neste amanhecer? Vamos? Vamos pedir a Deus que tenhamos o que precisamos para o dia de hoje? Usando das sábias palavras, eu não canso de repetir, porque eu acredito mesmo que são sábias estas palavras trazidas por Francisco de Assis nesta linda prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado de coração por mais um dia confiado a nós, para que nesse dia possamos contribuir com todas as pessoas que cruzarem nosso caminho e assim revelar que o Senhor é o Todo-Poderoso, amoroso, que não desampara ninguém. Bom, passamos a palavra então à espiritualidade. Hoje ouviremos nosso irmão Zé Preto. Quando reencarnamos, uma carga energética trazemos conosco, justamente para que possamos lidar com essas energias e tornarmos espíritos libertos,
aprendendo com amor e também com a dor. Durante a nossa trajetória, diversas oportunidades tivemos de seguir os ensinamentos do Cristo. Oportunidade essa idêntica ao que os filhos estão a encontrar na data de hoje. Numa casa espiritual, aonde a vinda de espíritos reencarnados na espiritualidade vem trazer ajuda, a cura, trazer sabedorias para que possam enfrentar qualquer intempéries que venha impedir o vosso crescimento. Onde pretos velhos, caboclos e índios, baianos e guardiões se apresentam ao trabalho espiritual, conhecedores das ervas, das mandingas, dos encantamentos trazidos de outras épocas, para poder trazer o acudimento a todos. Mas o que adianta tudo isso, se a resistência do corpo e da alma impede o filho de fazeres a reforma? O que adianta se o filho não estiver predisposto a mudar, ter o senso crítico que a reforma inicial tem que vir de dentro para fora, nunca de fora para dentro. O que eu quero dizer é, precisamos mudar conduta e pensamento para que não caiamos novamente nas mesmas armadilhas que tanto dificulta o aprimoramento espiritual. A reforma íntima, a conduta da prece, a conduta das mudanças de hábitos viciantes que nos fazem errar. Muitas vezes, quando os negros presos às senzalas estavam, a teimosia era diária. E o que acontecia? Éramos levados aos troncos, onde castigos duríssimos vinham sobre o corpo físico, para que de certa forma pudesse nos trazer entendimento. Mas quanto mais apanhávamos, mais resistência criávamos em nós. Isto enfurecia aqueles senhores, os capatazes, que cuidavam das grandes senzalas, aonde exageros eram acometidos, porque o negro não tinha alma. Para os brancos, os negros eram seres inferiores, que estavam ali simplesmente amaldiçoados pelas cores das peles escuras, porque éramos espíritos muito atrasados. O que queremos dizer com tudo isto? O mal sempre irá andar lado a lado. Mas, se o filho em observância, em zelo, em orar e vigiar, esse mal não vai influenciar no seu dia a dia. Não irás influenciar na vossa conduta. Se nós fizéssemos a obediência acontecer, muitos não apanhariam. Os filhos que cá estão, se propuserem a mudança, ao uso dos ensinamentos do Cristo, irão atenuar muitos dos erros que acometeram. Aprenderão a perdoar, irão desenvolver a caridade, irão se aperfeiçoar na prece, a prece com sentido do amor, não a prece de pedir, mas de exteriorizar o que é de melhor dentro de cada ser. É assim que iremos caminhar
para a cura do corpo e a cura da alma, bastando apenas a fé, bastando apenas a vontade da melhora do ser, para que consiga com isto a grande euforia, sem mais prender a nada, a nenhum sentimento, apenas a vontade de crescer como espíritos libertos, sem repressão, sem cobrança, exteriorizando o aprendizado do dia para o amanhã, para aqueles que de repente precisam também ser despertados para a espiritualidade maior. Cada um do seu jeito peculiar, seja um baiano, um boiadeiro das matas, ou um preto velho amigo, guiados nas senzalas. Cada um ao seu jeito, humilde e sereno, podes ajudar os espíritos que tanto querem crescer, que tanto querem evoluir. Mas não existe evolução sem a troca ofertar, a oferta do aprendizado e da melhora íntima dentro de cada um de vós. Muitos irmãos, resistentes ainda, encontram dificuldades seríssimas de se abster de vícios, vontades, desejos, vaidades que trouxeram a falência. Mas a falência pode ser do corpo, mas o vosso espírito ainda perdurará por muitos e muitos anos. Porque as encarnações são eternas. O vosso espírito é eterno. O corpo padece. Por isso, sempre irão ouvir: cuide do vosso corpo. Não macule, não estatue, não coloque piercings, cuide da vossa alimentação, não cometa suicídio do corpo, enquanto a sua alma ainda permanece viva e ainda o permanecerá. O corpo é o veículo que vai te trazer todo esse conhecimento, toda essa liberdade. Cuide de vós, se apegue à prece, tenha a humildade como conduta e o amor do Cristo como sabedoria, para que sempre os filhos possam encontrar nessas virtudes, numa prece, a liberdade que tanto precisa e quer. A mudança é agora, nesse momento. Está na hora de os irmãos e filhos despertarem para a liberdade espiritual. Orem pelo Brasil, orem por vós, para que essas turbulências não venham atrapalhar a evolução vossa. Que lhe garanto que nós estaremos convosco para poderes ajudar e excitá-los sempre ao conhecimento e à sabedoria espiritual. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição sempre a protegei a todos vós. Agradecido. Obrigado, meu irmão Zé Preto. Obrigado, Preto Velho Zé Preto. Um espírito que traz uma bagagem de experiência muito grande, sabe? Quanto mais o espírito evolui, mais, como eu disse no programa anterior, quer dizer, o programa de ontem, mais desapegado a bens materiais ele fica, mais humilde ele fica. Sim, mais humilde. Por quê? Porque ele vai entendendo que a felicidade da vida é servir. A felicidade da vida é poder ser útil a uma, duas e cada vez mais pessoas.
Isso faz com que a alma seja alimentada e com isso tenha estabilidade para viver uma vida de paz e harmonia. Paulo de Moraes, meu amigo, traz aí mais uma leitura deste livro sagrado, o último livro da Bíblia Sagrada. Tenha-se em mente que, segundo a profecia que já vem desde Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, que diz: ele haveria de cuidar de mudar os tempos e a lei, isto é, a lei de Deus. Isto claramente sugere a ideia de intenção, de desígnio, que torna estas qualidades essenciais da mudança em questão. Em nosso comentário sobre Daniel, capítulo 7, versículo 25, acerca da predição de que o papado pensaria em mudar os tempos e a lei, apresentamos provas do catecismo romano baseado na indiscutível autoridade do Concílio de Trento e publicado por ordem do Papa Pio V na imprensa do Vaticano em Roma, para demonstrar que a Igreja tinha mudado o dia de repouso do 7º dia para o 1º dia da semana. Embora tal catecismo publica o 4º mandamento completo, segundo se lê na Bíblia, e embora o mantenha completo na Bíblia Católica oficial em latim, a Vulgata, e nas versões oficiais em outros idiomas, os catecismos usados para o ensino omitem todo o mandamento e, no lugar, dão a ordem de guardar domingos e festas. Em francês, mandam guardar os domingos seguindo a Deus devotamente, enquanto em inglês costumam citar a primeira frase do mandamento divino: lembra-te do dia de sábado. E logo acrescentam um extenso testemunho acerca de que a mudança do dia de repouso do sábado para o domingo foi feita por autoridade da Igreja Católica e a tradição apostólica. Diga-se o que for acerca do texto do Catecismo do Concílio de Trento e o da Bíblia Católica Romana, que conservam todo o mandamento como está na Escritura, isso não tira o fato de que a prática dos prelados e sacerdotes é ensinar, quando muito, apenas a instituição do dia de repouso e situá-la no 1º dia da semana, em vez do 7º, pela autoridade da Igreja. Mas quanto à omissão do 2º mandamento, dizem eles que está incluído no 1º e, por isso, não deve contar-se como mandamento separado. Acerca do 10º, pretendem que há uma distinção tão clara de ideias que requer 2 mandamentos, e assim fazem de não cobiçar a mulher do próximo o 9º, e fazem do não cobiçar os seus bens o 10º mandamento. Em tudo isto, pretendem apresentar os mandamentos exatamente como Deus queria que eles compreendessem. E assim, embora os possamos considerar como erros em sua interpretação dos mandamentos, não podemos apresentá-los como mudanças intencionais. Mas isto não sucede com o 4º mandamento. Acerca desse mandamento, não pretendem que a sua versão seja igual à que é dada pelo próprio Deus, isto é, por Jesus. Expressamente confessam aqui uma mudança e também que a mudança foi feita pela Igreja. Algumas citações de conhecidas obras romanas esclarecem este assunto. Vejamos. Abre aspas. Pergunta:
Repita o terceiro mandamento. Resposta: lembra-te do dia de repouso. Pergunta: que ordena o terceiro mandamento? Resposta: que se santifique o domingo. Fecha aspas. A fonte deste diálogo é James Butler, na obra Catecismo, página 34. Outros dizem que a Igreja Católica mudou o dia de culto em um catecismo de doutrina e prática cristã. Achamos o seguinte em relação ao terceiro mandamento. Aspas. Pergunta: que dia é o dia de repouso? Resposta: o sétimo dia, nosso sábado. Pergunta: você guarda o sábado? Resposta: não, guardamos o dia do Senhor. Pergunta: qual é? Resposta: o primeiro dia, o domingo. Pergunta: quem mudou? Resposta: a Igreja Católica. Fecha aspas. A fonte, James Bellord, na obra Um Novo Catecismo da Doutrina e Prática Cristã, páginas 86 e 87. Há outros exemplos, mas cremos que estes bastam. É isto que o poder papal declara ter feito com relação ao quarto mandamento. Os católicos reconhecem claramente que não existe autorização bíblica para a mudança que fizeram, e sim que se baseia completamente na autoridade da Igreja. Reclamam como prova ou marca da autoridade de sua Igreja o, aspas, próprio ato ter mudado o sábado para o domingo, fecha aspas, e apresentam como prova de seu poder sobre o assunto. Mas, dirá alguém, eu supunha que o Cristo tivesse mudado o dia de repouso. É o que algumas pessoas podem pensar. E você, o que acha? Você acha, ou você pensa, ou você entende que o próprio Cristo mudou o dia do repouso? Este tópico nós veremos no próximo programa. Até lá e um fraternal abraço. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acredito na perfeição de Deus. Eu acredito. Se Deus é perfeito, tudo que Ele faz tem ali a sua perfeição. A vida é perfeita. Para mim, a vida é perfeita. Mas como, diante de tantas coisas erradas que nós vemos, nós somos crianças espirituais. Não espere de uma criança que ela saiba o que um adulto sabe, não é? Você espera isso do seu filho de 3, 4 anos, que ele saiba o que você já aprendeu? Não, né? Nós somos espíritos ainda muito criança. Então, essas coisas que aprontamos, essas peripécias, é a demonstração de que ainda temos muito a evoluir. Então, Deus possibilita a evolução dos seus, o amadurecimento dos seus, o crescimento. Como nós, como pai, possibilitamos e damos o suporte aos nossos filhos para que eles venham a se desenvolver, a crescer. Por isso que eu digo, a vida é perfeita, porque eu acredito na perfeição de Deus. Então, está tudo certo, não é mesmo? Ah, você fala isso, Júlio, eu estou entendendo. Você sabe que esse diálogo aqui é um diálogo, não é um monólogo não, tá? Não é mesmo. Eu ouço você que me acompanha aí no carro indo para o trabalho, eu te ouço. Ah, mas te ouço mesmo. Você que está fazendo o café da manhã, você acha que eu não capto as suas vibrações? Claro que sim. Mas como pode? Eu estou aqui distante, estou aqui no sul do país. Existe distância? Se não existe distância para a internet, vai existir distância para a vibração, pensamento? Não.
Então eu capto sim. Muitos aqui estão dizendo, você fala isso porque você não está vivendo a situação que eu estou. Toda situação, seja qual for, tem a presença de Deus. Isso é fato. Como todos hoje, esteja você aí nos Estados Unidos, no Texas, esteja você aí na Inglaterra, onde você estiver, você respira o ar que eu respiro. Ah não, aqui é mais poluído, não importa. O oxigênio, pronto, você respira o oxigênio que eu respiro. E ele está em toda parte, dando a cada um a condição de vida. Isso é Deus. Isto é Deus. Dá a você a condição de viver e aprender o que você precisa vivendo essa situação. Bom, amanhã estaremos de volta, agradecidos pela oportunidade de conviver. Eu agradeço a você, de coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.